Está no ar, ao vivo, direto dos estúdios da TV Campos de Minas, mais um programa Direito da Gente. Eu sou Rafael Campos e hoje vamos tratar de um assunto que está fresquíssimo na cabeça dos brasileiros, que é a reforma trabalhista. Para tanto, eu trouxe como minha convidada aqui no estúdio a doutora Samira Kik, que é advogada na comarca de São João del Rei. Boa noite, doutora Samira. Boa noite, doutor Rafael. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso de poder usufruir dos conhecimentos da senhora. Obrigada. Doutora Samira, e para nós darmos início a essa nossa conversa, uma das dúvidas, até a gente estava comentando aqui, que é uma questão até controversa, é a quem se aplica essa reforma trabalhista e principalmente se as regras, essas novas regras que nós vamos debater aqui um pouco, se elas já podem ser aplicadas aos contratos de trabalho que estão em vigor, ou seja, as pessoas que estão empregadas, ou se elas vão se destinar só a quem for fazer um contrato de trabalho daqui para frente. Como é que fica essa situação? Então, doutor Rafael, conforme o senhor mesmo disse, é um tema bem controverso ainda, pois, de acordo com a Constituição Federal, os direitos anteriores à reforma trabalhista são direitos adquiridos, então não podem ser alterados de maneira a prejudicar o empregado. Entretanto, há entendimento também que pode ocorrer alteração nos acordos individuais, que no caso os acordos individuais são aceitos somente para os empregados de ensino superior e que percebem um benefício superior a dois salários do benefício do INSS. O meu entendimento é que não pode ser atingido pela reforma qualquer tipo de contrato trabalhista, porque eu sigo a Constituição, que é a nossa legislação superior. Ou seja, as regras da reforma, a princípio, não atingiriam os contratos que estão em vigor. Não, com relação ao direito material, que são em relação ao a férias, jornada de trabalho. Porém, referente ao direito processual, aí já tem aplicação imediata, que é com relação à contagem de prazos e os demais artigos que tratam do direito processual. Nós vamos dar digamos assim, uma pincelada geral em quase todas as mudanças. Vamos tentar, né, doutora Samira, porque é muita coisa. Mas, enfim, começando então, nós que lidamos na área trabalhista estamos acostumados a ver uma coisa, e os trabalhadores que estão nos assistindo também, que são as chamadas horas in itinere, ou seja, as horas que o empregado gasta para deslocar da casa ao trabalho. Isso. A reforma trabalhista trouxe alguma alteração em relação a esse tópico? Então, antes da reforma trabalhista, esse período das horas em itinere eram considerados como jornada de trabalho. E nos casos que o empregador disponibilizava o meio de transporte, se houvesse alguma intercorrência durante esse período, poderia ser considerado até como hora extra. Agora, com a reforma, não existe mais essa possibilidade. As horas em itinere, no caso, as horas de deslocamento, não são mais consideradas como jornada de trabalho, independente da distância que o trabalhador mora, ou até se o transporte é feito por conta do empregador ou por conta do próprio trabalhador. Ou seja, se a pessoa gasta, sei lá, 1 hora, aqui em São João eu acredito que não aconteça isso com tanta frequência, mas em centros urbanos maiores, né, se gasta 1 hora e meia para chegar ao serviço, antes isso poderia ser considerado como tempo à disposição, não é isso? Isso, agora não mais. Somente o período que ele entra na empresa e bate cartão de ponto. Ou seja, então é preciso ficar atento nessas pequenas mudanças, mas que fazem total diferença. Isso. Bom, a reforma trabalhista, doutora Samira, ainda tratou
dessa questão do tempo à disposição do empregador. E quais foram as alterações nesse tópico, desse tempo à disposição do empregador? Que tipo de alteração? Então, antes da reforma, o tempo que o empregado se encontrava dentro da empresa para atividades de higiene, atividades de... Qualquer atividade que ele realizasse dentro da empresa era considerado o tempo de serviço efetivo, ele estava à disposição. Agora não, se o empregado determina que ele vai ficar dentro da empresa, seja por motivos de higiene, seja por questões de estudo, seja por questões de atualização, ou então, se ele decidir também que ele quer ficar mais um pouco dentro da empresa por motivo de segurança, vamos supor, em grandes cidades, o trabalhador considera perigoso ele sair da empresa em determinado horário por causa do local, questão de segurança. Isso não é mais considerado como tempo efetivo e o tempo gasto com troca de uniforme, ele só será considerado efetivo na jornada de trabalho se a empresa obrigar que ele seja realizado dentro das dependências. Se não houver essa obrigação, o empregado, mesmo que seja um uniforme ou que ele necessite mais de, vamos supor, 30 minutos para realizar as vestimentas, não é mais considerado a partir da reforma. Tinha até uma questão interessante que a senhora tocou a respeito dessa questão de segurança. Porque era muito comum o seguinte, o trabalhador acabava a jornada de trabalho dele, encerrava a jornada de trabalho, mas às vezes ficava, como a senhora bem colocou, 30 minutos aguardando dentro da empresa, porque o ônibus ou o transporte, enfim, o que fosse, só passava em outro horário. Isso. E esse tempo poderia ser considerado, antes da reforma, como tempo à disposição do empregador. Poderia, né? Agora não mais. Bom, outra mudança também, fiquem atentos a essa questão da jornada e desse tempo aí, que isso vai gerar polêmica, né, doutora? Vai. Porque ainda não está, digamos assim, como foi aprovado, passou a vigorar, perdão, dia 11 agora de novembro, ainda está muito recente, né? E ainda não tem nenhuma decisão jurisprudencial a partir da reforma trabalhista. Então, o que acontece? Todos esses artigos ainda serão discutidos, ainda serão julgados pelos tribunais, podendo até daqui a um tempo surgirem as súmulas também, mas, por enquanto, teremos que seguir a lei seca mesmo. Muito bem. Bom, eu vou chamar um rápido intervalo e lembrando que nós estamos falando aqui hoje sobre a reforma trabalhista. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720 ou mande mensagem de texto ou WhatsApp para o celular 99972-1640. Voltamos já, não saia daí.